Bem-vindos ao canal Aprender com Cristo. Nesse canal estaremos conversando muito sobre o tema da Bíblia, muito polêmico. A nova aliança, a velha aliança, o novo pacto, o velho pacto. Porque muitas pessoas ainda não conseguiram entender a diferença entre se viver a nova aliança, o novo pacto com Cristo Jesus, do que viver na antiga aliança. Esse canal teremos muito podcast, teremos entrevista, teremos muitas coisas que serão discutidas para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. De uns tempos para cá, a gente está ouvindo falar muito sobre isso, sobre a graça, sobre a nova aliança, a velha aliança, o novo pacto, o velho pacto. Então resolvemos entrar nesse assunto e trazer o esclarecimento sobre isso. Se é bíblico, se não é, quando começou a valer. E esse tema vai ser o tema desses próximos vídeos que estaremos colocando no nosso canal. Eu sou o Carlos Menezes, sou bacharel em Teologia pela Faculdade FATESP. E para falar desse assunto, eu vou trazer um amigo meu. Para mim, ele é mestre em Teologia, mas ele também está se formando em bacharel, para falar desse assunto que muito tira a dúvida dos irmãos. Irmão que não sabe o que faz, não sabe como viver, que às vezes faz ainda coisas do pacto antigo, achando que está fazendo certo. Então, meu irmão ao seu vai estar ajudando a gente nisso agora. Sim, a nova aliança é uma doutrina bíblica. A primeira vez que nós nos deparamos com ela é em Gênesis 3, versículo 21, quando Deus rejeita aquele trabalho de Adão, minucioso trabalho, de costurar folhas de figueira uma a uma para fazer vestimenta para ele e para sua esposa. Quando Adão desobedeceu a Deus, tanto ele como sua esposa, os olhos de ambos foram abertos, perderam a pureza que tinha e se viram nus. E sabendo eles que Deus apareceria para conversar na viração do dia, costurou folhas de figueiras para se manterem em contato com Deus, né, e escondendo a sua nudez de Deus, escondendo a sua nudez um do outro. Então, foi a primeira vez que a gente ouve nitidamente e claramente a nova aliança estampada na Bíblia. Eu não diria que ela é polêmica, ou ela trata de um assunto polêmico, porque a nova aliança está intrinsecamente ligada à graça. Então, todos que entendem da graça deveriam entender também a nova aliança. O fato dela ser tida como polêmica é porque ela vai a fundo no quesito religião. Porque aquilo que Adão fez, quando ele costurou folhas de figueira, né, para fazer uma veste para si, era uma tentativa dele de dar um jeitinho humano de continuar se relacionando com Deus. E foi isso que Deus rejeitou. Então, como aquele jeitinho de Adão, ele está todo ligado à religião, que é isso que a religião trata, né, dos métodos humanos para poder se relacionar com o Criador, talvez aí esteja a polêmica, mas ela não é polêmica. Vocês vão perceber que na medida que a gente for entrando no assunto, ela vai se tornando clara. Assim como a graça de Deus, a nova aliança, é uma doutrina e precisa ser estudada. E para a gente entender a nova aliança, a gente precisa também entender a graça de Deus, porque não dá para separar uma coisa da outra, né? A graça de Deus é um favor imerecido de Deus, é o nosso relacionamento com Ele, a nossa salvação que não depende de obras, né? Para a gente ser salvo. E a nova aliança é um método de relacionamento. O que eu tenho que fazer agora, já que eu fui salvo pela graça? Viver pela graça. Então, isso desconstrói a religião dentro da gente, ou todo o conceito de barganha, de religiosidade. Por isso que gera polêmica, porque toca em pontos que a religião não deixa. Por isso que a gente vai tocar em pontos que incomodam a religião e o conceito religioso que cada um traz dentro de si. Talvez esse seja o fato, mas não por ser polêmica,
mas pela nossa falta de compreensão do que é de fato a nova aliança. Beleza? Então, Alceu, vamos lá. No Novo Testamento, existem dois lugares que Cristo menciona e é escrito, tanto por Paulo quanto por Mateus, né? Esse é o meu sangue, que representa a nova aliança, um novo pacto. E muitos têm dúvida, quando começa a valer a graça, a nova aliança, o novo pacto, Alceu? Ele começa a valer a partir de quando, meu irmão? Exatamente, esses dois versículos que você citou, um está lá em Mateus 26, versículo 27 e 28, e o outro está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Mas tem mais versículos que apenas esses dois. Tem o capítulo 2 de João, que fala das bodas de Caná, que Jesus faz o primeiro milagre dele, transformando a água em vinho. Aquilo ali aponta para a nova aliança que estava chegando. Também tem outro texto que Jesus fala, não somente das alianças, mas da diferença entre elas, que está escrito em Mateus capítulo 9, e os versículos são de 14 a 17, quando Jesus fala que não se deve misturar os conceitos das duas, para que não se perca. Se perca como? Faça confusão, as pessoas não entendam direito qual que está em vigor. Então, não apenas esses dois textos que você citou, mas outros textos também, fala a respeito da nova aliança. E para concluir a sua pergunta, você falou quando foi que ela começou. Bem, é simples, essa resposta. Foi na ressurreição. Foi lá onde a nova aliança começou a vigorar. Foi a partir dali que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, não foi a cruz que justificou, o que justificou a nós perante Deus foi a ressurreição de Cristo. O escritor aos Hebreus, ele escreve aqui no capítulo 7, versículo 12, que diz assim: pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, mudou o sacerdócio. Agora já não é mais o levítico, o sacerdócio que era na época de Moisés, agora é o sacerdócio em Cristo. Então, mudou o sacerdócio levítico e agora entrou o sacerdócio universal e eterno, que é Cristo Jesus. Então, com esse sacerdócio entrando, passando a vigorar, outra lei, não mais a de Levítico, não mais a de Moisés, mas a de Cristo, passou também a vigorar. Existiu 3 milagres entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, que a gente não percebe. A gente percebe 2 apenas, a morte e a ressurreição. Mas existiu o 3º milagre, que foi a nova aliança, que Jesus falou lá em Mateus 26, aos seus discípulos. Ele iria derramar o sangue dele para dar para um novo pacto, para uma nova aliança que viria. Então, muita gente não percebe isso, mas aconteceram esses 3 milagres entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. E esse novo pacto, feito no sangue de Jesus, é uma aliança sem mérito e sem demérito humano. É uma aliança em que a base dela é a graça de Deus, assim como a morte e a ressurreição de Cristo a nosso favor foi graça. Então, esse sangue foi derramado em prol dessa aliança, desse novo modelo de relacionamento que a gente temos hoje com Deus. Esse modelo de relacionamento não cabe a barganha nele. Esse novo jeito não cabe troca-troca, não cabe o mérito, não cabe o demérito. Tudo é por graça. Então, esse jeito de se relacionar com Deus veio surgir a partir da ressurreição de Jesus, porque foi o sangue dele que foi derramado na morte, ele foi ressuscitado para dar início a um novo pacto, um novo jeito de se relacionar com Deus. E aí, pouca gente consegue entender isso. Por isso, que quando você pratica alguma coisa, como está escrito lá em Gálatas, da lei,
você volta novamente para a lei e sai da graça. E o apóstolo Paulo ele explica isso, que quando a gente faz alguma coisa referente ao pacto antigo, a gente está deixando a graça, essa misericórdia, essa bondade que Deus nos concede, né? E a gente volta novamente a nos escravizar. Então isso é um perigo, então a gente precisa ficar atento a isso. E infelizmente isso não foi ensinado nas escolas bíblicas que a gente passou durante muitos anos frequentando. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigado ao seu. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família. E juntos, tá? Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, ó Pai que estás no céu, glorificado é o seu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos na sua presença. Nos abençoa, Senhor, e todo aquele que ver esse vídeo, para ter discernimento, para ter entendimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.